Mario é melhor que Sonic. Ah, mentira, é só uma piada de 1º de abril. Hoje, dia 1º de abril de 2026, foi lançado no cinema Super Mario Galaxy, a continuação do primeiro filme de Mario. Mas isso todo mundo já sabe, né? A questão é que esse filme foi totalmente inspirado no jogo lançado lá em 2007, há quase 20 anos atrás, e analisando por fora sem ter jogado, é de se espantar o quão bem falado esse jogo é. No Metacritic, ele abriga o top 1 junto com Super Mario Odyssey e a própria continuação desse jogo, o Mario Galaxy 2. Eu vou ser bem sincero que eu nunca fui muito fã da franquia Mario. Na verdade, eu sempre tive um pouco de preconceito por conta da rivalidade que ele tinha com o Sonic, que tá na cara minha preferência também. Claro, na infância eu jogava bastante em emuladores e os jogos de navegador e tudo mais, mas os jogos principais em si eu nunca cheguei a jogar realmente. Mas foi lá no meio de 2025 que eu tive a ideia de jogar e zerar com meus amigos Super Mario Odyssey, o talvez melhor jogo de Mario. E meus amigos, não é que o jogo é bom mesmo? Os gráficos, a jogabilidade, a história, a imersão daquele mundo, tudo era realmente muito bom. Definitivamente foi uma experiência muito prazerosa de ter jogado, além de ter sido com meus amigos. Então por causa disso e muito mais, eu realmente comecei a gostar da franquia. E por conta disso, para aproveitar o hype do filme também, lá no canal secundário, eu e meu mano Zack zeramos tudo em live. E nesse vídeo aqui, nós vamos analisar a fundo tudo que esse jogo apresentou de novo na época, e para ver se ele realmente é tão bom quanto dizem. Mas antes, um contexto. Uma das características mais legais de Super Mario Galaxy é o modo Co-Star, onde um segundo jogador pode usar o segundo controle do Wii, o Wii Remote, para ajudar no jogo atirando nas estrelinhas e coletando itens com o cursor, além de outras coisinhas pro player 2 ser útil, digamos assim. A questão é que isso simplesmente não é tão divertido assim caso você queira jogar com um amigo, irmão ou namorada. Por isso, existe um modo multiplayer pro jogo, que transforma o modo cooperativo simples em uma tela dividida, permitindo que os dois jogadores controlem tanto o Mario quanto o Luigi simultaneamente no mesmo cenário. O mod basicamente funciona por conta de um novo código no jogo original que cria um novo objeto de jogador, que nesse caso é o Luigi, e responde o segundo controle, substituindo o modo Co-Star e forçando o motor gráfico do Wii a renderizar o mundo 2 vezes simultaneamente em câmeras separadas. Mas é justamente por causa disso, dividir na tela para exibir duas perspectivas ao mesmo tempo, que o jogo costuma dar umas quedas de FPS e ter uns bugs durante a gameplay, mas ainda assim é muito divertido e não atrapalha em nada a experiência em game. Enfim, foi com esse mod que tivemos a experiência definitiva, digamos assim, de multiplayer desse jogo. E amigos, foi simplesmente cinema. Mas chega de enrolação e vamos finalmente nos adentrar no melhor jogo do Mario, segundo o Metacritic. Hey guys, I'm back, e o desenvolvimento de Super Mario Galaxy está intrinsecamente ligado à evolução do hardware do Nintendo Wii, principalmente por conta das suas raízes, o Super Mario 128. Essa foi a primeira demo, digamos assim, do Mario Sunshine, que era para ser quase um remake do Super Mario 64. Resumidamente, o Super Mario 64 foi o Mario da geração 64 bits. Depois do grande sucesso do jogo, obviamente, todo mundo esperava uma possível continuação, o Super Mario 128. Tipo o sucessor do Xbox 360, o Xbox 720. Então, lá no evento de Space World 2000, a Nintendo apresentou uma demo onde tinha 128 Marios no mapa. Essa demo era mais para mostrar o potencial do novo console, o GameCube, além de mostrar como a física podia ser aplicada na nova plataforma. O jogo nunca saiu, já que, tivemos outros lançamentos como o próprio Sunshine, mas mesmo assim, pelo menos seria o esqueleto dos próximos jogos, incluindo o Sunshine. Mas mesmo assim, ele não foi totalmente descartado, já que a física era praticamente perfeita para caminhada em superfícies esféricas, que no caso são os planetas que a gente vai ver no Super Mario Galaxy. Então a equipe de produção teve a dificuldade de transicionar esse tipo de física com o que vimos lá no Sunshine e 64, justamente porque era uma ideia muito diferente dos padrões e jogabilidades vistas tanto no GameCube quanto no Nintendo 64. Por isso, o Shigeru Miyamoto, o criador da franquia Mario, teve a missão definitiva de criar um novo jogo de Mario para a franquia principal. A ideia era usar os sensores de movimento do Wii para que quase todas as mecânicas dentro do jogo funcionassem, no caso, o comando de balanço do controle e o giroscópio do próprio Wii Remote. E é exatamente nessa caminhada, meus amigos, que surgiu Super Mario Galaxy. Diferente da simplicidade dos jogos anteriores, entre aspas, né? A história do Super Mario Galaxy é a seguinte: tudo começa no Festival Estelar, um evento centenário no Reino Cogumelo que celebra a passagem de um cometa. Mas a festividade é brutalmente interrompida por Bowser, que utiliza uma frota de aeronaves para sequestrar a Princesa Peach e todo o seu castelo, transportando até o centro do universo. E é aí que a história começa. Pra falar a verdade, a gente tava bem perdido nesse início,
porque a gente não tinha a menor noção de como jogar nesse mod no emulador. Então foi praticamente só aprendendo. Depois a gente passou pro tutorial do jogo e foi aqui que a gente começou a entender um pouco mais de como funciona a gameplay. Gente perdido no pagode. Olha isso. Eu sou muito idiota. Esse cara, velho. O cara abusando da Rosalina, mano. Por que você ganhou os poderes? Porque eu sou incrível. Você ganhou, cara. Porque eu sou incrível. Vagabunda, por que é ele que ganhou os poderes? Que filha da puta. Por quê? Vagabundo, vai embora. Vai embora, né? Desgraçada. Só vou resolver na porrada aqui, filho. Bom, o Mario é lançado na estação base do jogo e lá ele encontra a Rosalina, uma protetora imortal que mora no observatório de Cometa junto aos Lumas. A Rosalina explica que o Bowser roubou as grandes estrelas que alimentavam sua nave, tornando as viagens interplanetárias impossíveis. Um dos pilares mais profundos da história aqui no jogo é a biblioteca, que é um livro de contos que detalha o passado melancólico de Rosalina. Ao longo da gameplay, a história revela pra gente que ela deixou seu planeta natal ainda uma criança pra ajudar um Luma perdido a encontrar sua mãe, descobrindo logo depois que a própria mãe estava dormindo na sua terra natal. Basicamente uma metáfora pra dizer que ela foi Jeff. O jogo também explica que existe um ciclo, onde os Lumas se sacrificam para se transformarem em novas estrelas ou planetas, resultando em um final, o buraco negro, forçando o colapso da galáxia e, consequentemente, o renascimento de todo o universo e um novo Big Bang. Big Bang Theory, yeah. A jogabilidade é uma parte bem intrigante desse jogo porque tem uma variação muito extensa de coisas a se fazer, por mais repetitivas que possam parecer, só que o engraçado é o foco nas mecânicas de gravidade dos planetas. Basicamente o jogo permite ao jogador caminhar em qualquer ângulo, incluindo o teto e as laterais das fases, obviamente quando for necessário. Claro que isso daí é sustentado por, teoricamente, um sistema de câmera inteligente que vai adotar ângulos fixos específicos para guiar o olhar do jogador, independente da posição na superfície esférica. Mas sendo bem sincero, isso é uma coisa bem controversa nesse jogo. O moveset do Mario foi totalmente simplificado em comparação ao sistema de movimentação do Mario Sunshine, que é o jogo anterior dele, já que para um GameCube e para um Wii, as coisas são bem diferentes. Mas embora seja bem melhor e mais refinado, se você for comparar com os jogos anteriores, o Galaxy muda bastante coisa na jogabilidade do próprio Mario em si. No jogo temos 4 tipos de salto: o salto triplo, o salto longo, mortal para trás e o pulo na parede. Todas essas movimentações podem ser controladas tanto pelo Nunchuk do Wii quanto balançando com o Wii Remote, mas a principal adição é o Spin, que é executado sacudindo o controle, e aqui no Mario Galaxy é o principal método para atacar inimigos, ativar parafusos em algumas fases e ter um impulso na vertical extra no ar, que serve mais como um pulo duplo, entre aspas. O jogo também teve algumas remoções, como mergulhar em ambientes aquáticos, já que esse jogo aqui não tem, e o soco tradicional nos inimigos, que agora é só você gerar o controle mesmo. O sistema de vidas também foi reduzido de 8 pontos para só 3, o que eu sinceramente achei bem interessante, porque aumentou a importância e o valor das moedas, que muitas vezes fazem falta em alguma luta contra boss ou até mesmo em missões paralelas mesmo. Ou seja, aqui no Mario Galaxy as moedas servem como cura e não só como uma moeda comum. Em contrapartida, o outro coletável do jogo são os Star Bits, que basicamente são a maior moeda de utilidade no jogo. Basicamente as Star Bits funcionam tanto para desbloquear novos níveis quanto para disparar e atordoar inimigos. No caso, para acessar esses níveis, você deve alimentar os Hungry Lumas, que automaticamente desbloqueiam rotas e galáxias secretas para progredir dentro do jogo. E falando nisso, aquele buracão ali no fundo do mapa é justamente o buraco negro, ou que seria uma desculpa perfeita para você perder vidas no jogo. A solução de design para quedas em fases espaciais foi a adição desses buracos negros no núcleo dos planetas. E é uma puta sacada, já que se você perder uma vida dessa forma aí, caindo no limbo, seria logicamente consistente com o cenário e teoricamente para a história do jogo. Mas não tira o fato que é ridículo morrer pra um buraco negro. Ô, tem uma vida aqui, hein? Eu tento, arrisco. Sei lá, minha vida é menos importante. Pulando. Puta merda, tem um buraco negro, da TP. Aí é foda. Nessa sequência da jogabilidade, podemos também comentar um pouco sobre as transformações, ou os power-ups do jogo, que, no geral, são mais integrados ao design das fases do que em si pro jogo completo.
já que o uso das habilidades são mais em fases específicas, para aí sim elas funcionarem. Mas antes de falarmos justamente desses power-ups, vamos comentar sobre o que é o pilar desses poderes, ou seja, as fases, ou mundos, sei lá. O hub world principal do jogo, digamos assim, é o Comet Observatory, o Observatório Cometa, e é aqui que você avança nas fases e consegue estrelas, e à medida que você recupera as Grand Stars, algumas áreas escuras do observatório ligam e podemos acessar mais setores do observatório. Deu pra entender? O primeiro, e o que começamos, é o Terraço. Nele a gente consegue acessar os primeiros planetas e a primeira galáxia do jogo, como o Good Ed Galaxy, o planetinha de apresentação do jogo, o Honey Hive Galaxy, o planeta do reino das abelhas, e o Bowser Jr.'s Robot Reactor, que, meu Deus do céu, é a primeira luta de chefe do jogo. Algumas galáxias a gente só desbloqueia se uma estrela explodir, então a gente tem que literalmente dar as estrelas que coletamos pra essa queridinha aqui explodir e se tornar uma nova galáxia. Ou planeta, sei lá. Cada galáxia possui ao menos 2 minigames. Nesse caso aqui, o Loop-de-Loop Galaxy, que você meio que anda em pistas de surf na água, e o Flip Switch Galaxy, que você ativa alguns painéis no chão para pegar a estrela. Logo na segunda fase, encontramos o primeiro power-up do jogo, o Cogumelo Abelha. Nele, o Mario se veste inteiro como uma abelha operária e tem o direito a tudo que uma abelha faz, menos o ferrão. Estranhamente, o Mario Galaxy faz isso de power-ups que não tem um lado muito ofensivo, e ainda assim eles conseguem ser bem úteis. No Mario e Luigi, a gente ganhou a habilidade de voar, por um tempo bem limitado. Escalar paredes, como em locais como o Favo de Mel e na Abelha Rainha no final da fase. E a última habilidade, que é de andar sobre flores por conta dos personagens ficarem mais leves. Vale ressaltar também algumas coisas. A primeira é que o voo acaba muito rápido e é muito lento. Sim, até conseguimos uma boa altura, mas pelo tempo curto acaba não compensando muito. O outro ponto é que ao tocar em qualquer água, você perde o power-up instantaneamente. Ou seja, é bem inútil. Tanto que nossa primeira gameplay, o jogo tinha bugado e a gente conseguiu passar uma boa parte sem usar o poder. A segunda galáxia que acessamos é a Fonte. Por lá temos a Space Junk Galaxy, que é o planeta que tem aqueles caminhos que aparecem conforme você anda. A Barrel Rock Galaxy, que é uma floresta cheia de canhões. O Rolling Green Galaxy, um minigame que você tem que equilibrar sobre a bola, que basicamente é o que a gente já viu. O Hurry Scurry Galaxy, onde o chão desaparece quando você pisa. E por fim, o Bowser Star Reactor, a primeira boss battle contra o Bowser, que sinceramente é bem fácil. As próximas galáxias estão lá na área da cozinha, onde temos a Beach Ball Galaxy, que é uma ilha basicamente cheia de pinguins e bem bonitinha. A Ghost Galaxy, uma mansão dos Bulls, tá ligado? Onde você tem que conseguir os power-ups. A Bubble Breezy Galaxy, que você anda por dentro de uma bolha soprando com vento, que eu particularmente achei bem divertido. Mas enfim, a Build Bay Galaxy, basicamente uma base submersa. E por fim, a Bowser Jr. Airships, mais ou menos outra boss battle contra o Bowser Jr., que vai estar cheio de aviões navegadores que vão te lançar canhões também. Esse próximo power-up na Ghostly Galaxy é o Mario Boo. Ele é bem simples e só funciona para puzzles, já que sua principal habilidade é atravessar grades junto do voo dela, que tem uma certa utilidade. Outro ponto é que a gente fica vulnerável para a luz, então quando a gente passa por um facho de luz, a gente perde esse power-up. Na galáxia da parte do quarto temos a Gush Garden Galaxy, a fase das flores que flutuam no vento. A Freeze Flame Galaxy, que é metade gelo e metade fogo, onde a gente consegue 2 power-ups dessa vez. A Dust Dune Galaxy, que é um deserto com uma areia movediça, e aqui eu achei particularmente bem parecido com Mario Odyssey. A Honey Climb Galaxy, que novamente escalamos paredes de mel e temos uma fase bem parecida com o que a gente viu lá no início do jogo. E a segunda boss battle contra o Bowser, a Bowser Dark Matter Plant. Um nomezinho complicado, viu? E aqui temos outro power-up, que é um dos mais icônicos entre todos os jogos do Mario, a Flor de Fogo. Igual aos outros jogos, a habilidade dela é que você pode lançar uma bola de fogo enquanto você faz aquela giradinha. A utilidade é bem básica, ela derrete gelo, ativa objetos, como tochas, e o padrão, ela mata os inimigos. E temos uma transformação agora mais complicada, a Flor de Gelo. Nesse jogo, foi a sua primeira aparição, e ela é bem diferente da atual. A atual é uma flor de gelo... A atual é uma flor de fogo, com poder de gelo. Já a do Mario Galaxy, ela funciona mais como uma estrela de invencibilidade, sendo um power-up temporário. Nele, o Mario fica com a textura de gelo e consegue andar sobre a água e a lava, transformando em gelo sólido enquanto ele patina igual gelado. Na sala das máquinas temos o Gold Leaf Galaxy, que é uma versão diferente da Honey Hive, o Toy Time Galaxy, que são planetas em formatos de trem, robôs, uma camada de coisa cartoon bem parecida com Toy Story, a Sea Slide Galaxy, uma pista de corrida aquática gigante, e a Gateway Galaxy, que é a fase lá do prólogo, e obviamente uma terceira luta contra o Bowser Jr., que pelo amor de Deus...
É um saco. E não querendo ser chato, mas o próximo power-up é com certeza o pior power-up que já fizeram. O cogumelo mola. Nele, uma mola prende o personagem e a única forma de andar é pulando. Claro, a altura que a gente consegue é muito maior do que a normal, mas pelo controle terrível, não compensa muito. Fazendo menções honrosas, só pra não deixar passar em branco, temos a estrela de invencibilidade, onde ela é exatamente igual aos jogos anteriores. Você fica brilhando em arco-íris e tem mais velocidade e destrói tudo que toca. Também temos o Life Mushroom, um cogumelo vermelho com uma estrela, e ele basicamente só aumenta o ponto de vida de 3 para 6. A outra e última menção honrosa é a estrela vermelha. Sim, ela funciona como um power-up, mas ela só tem uso em uma única missão e no hub. Bom, meus amigos, a última galáxia é na parte do sótão. Temos a Deep Dark Galaxy com planetas de cavernas profundas e navios fantasmas, que eu achei o design muito da hora. A Melt Mountain Galaxy, a galáxia com vulcões e rios de lava. A Dreadnought Galaxy, que é basicamente uma versão tecnológica da Battle Rock, digamos assim. A Mather's Plate Galaxy, que é uma seção de plataformas que surgem em feixes de luz. E por fim, a última luta contra o Bowser, a Bowser Galaxy Reactor, o desafio final do jogo no reator galáctico dele. A minha conclusão de Super Mario Galaxy é que sim, ele é melhor do que os dois jogos passados, o Super Mario 64 ou Sunshine, e toda a narrativa, design, música, jogabilidade, tudo é realmente muito bom. Todo o arco final com o encerramento da jornada do Mario e o Luigi, nesse caso, é muito bem construída, principalmente se a gente for ver que esse jogo é sim voltado a um público mais jovem e ainda consegue manter-se interessante a história, por mais boba que seja. Tecnicamente, a experiência de percorrer essas galáxias, acompanhada pela primeira trilha sonora totalmente orquestrada da Nintendo, ou dos jogos da Nintendo, criou pra mim, ou melhor pra nós, uma experiência realmente muito divertida, principalmente se a gente for levar em consideração o level design e toda a questão que, assim, eles tentam disfarçar os problemas reais do jogo, que sim, tem bastante. Como eu disse, a precisão desse level design e a criatividade das mecânicas gravitacionais foram uma escolha excelente para manter esse ritmo constante de cada planeta. Cada planeta tem o seu level design totalmente diferente, cada planeta tem suas criatividades, digamos assim, principalmente nos power-ups, mas não tem como, eles sim têm problemas, ainda mais se a gente for levar em consideração essa gravidade que de um mapa para outro não muda praticamente nada. Mas enfim, mesmo com quase 20 anos após o seu lançamento original, o jogo ainda consegue manter seu status de obra-prima, e eu já adianto que depende. Foi uma experiência realmente muito divertida de jogar esse jogo, principalmente porque é a primeira vez que eu toco em um Mario de Nintendo Wii, o próprio de Nintendo Wii, mas tem bastante coisa que me deixa um pouco encucado, mas talvez seja pela experiência por causa do mod multiplayer, mas ainda assim eu senti um problema nisso aqui. Por exemplo, em muitas fases, o que mais me dava raiva de se jogar era por causa da câmera, que sim, ela é um problema crônico nesse jogo, e eu acredito que até no single player também, e eu digo acredito porque foram poucas vezes que eu joguei esse jogo no single player, já que, né, eu tava acompanhado com o Zack. Lá na Gush Garden Galaxy, cara, aquela piruetinha que o Mario dá naquela folha, mano, é insuportável de se jogar no multiplayer e muitas vezes o jogo buga, tanto que diversas vezes eu e o Zack tava tentando jogar aquilo ali, mas infelizmente não tinha como, então a gente tinha que partir pro modo single player, que aí sim era funcional e claro, como eu disse, provavelmente esses bugs e problemas de câmera que eu tava tendo era por causa do mod multiplayer. Outro problema também, muito possivelmente seja porque eu tô jogando no Dolphin e não no controle real de Nintendo Wii, né, já que eu tô usando teclado, mouse e controle e não um Wii Remote necessariamente, mas o foco de você mirar a coisinha e atirar é muito difícil, cara, é muito difícil. Mas tendo em vista que o jogo originalmente, e até mesmo, tipo assim, se a gente for pensar por causa do lançamento do Nintendo Switch, cara, sim, o jogo deve ser realmente 10 de 10, muito foda, experiência incrível, mas o que mais peca mesmo, tanto que por causa disso eu tive que utilizar o mod multiplayer, é esse problema do Co-Star ser só uma estrelinha que te ajuda, mas teoricamente ela é inútil, porque querendo ou não, meio que o segundo jogador no jogo é totalmente descartável e não faz diferença alguma para a história ou até mesmo na jogabilidade. Mas tirando esses problemas, realmente é um jogo muito foda, porque a jogabilidade do jogo é realmente muito gostosinha, muito divertida de se jogar. A trilha sonora desse jogo, que tá rolando esse vídeo aqui inteiro, é simplesmente fenomenal, é incrível de se escutar, e também toda a dinâmica dos mundos, design e tudo, cara, basicamente quase tudo nesse jogo é praticamente perfeito pro que ele se propõe a ser. E eu acho assim, realmente o jogo vale a nota que tem, 97, mas eu ainda acho o Mario Odyssey muito melhor. Falando agora a minha opinião, o jogo é realmente divertido, mas eu acho que foi totalmente pelo multiplayer. Eu também peguei pra jogar um pouquinho fora e os mapas são muito chatos e
extremamente pequenos. Você consegue descobrir muito rápido o que fazer, e com a física dele também é muito estranha. Então eu acho que o jogo poderia ter sido melhor em muitos quesitos, já que os planetas são extremamente pequenos e os power-ups também não animam quando você pega um novo. Mas eu ainda acho o jogo extremamente divertido, principalmente por causa do multiplayer, que, querendo ou não, ter uma pessoa junto vai sempre ser mais engraçado e mais legal de se jogar. Porém, ainda assim, eu não acho que seria um jogo que eu ia aproveitar tanto se eu não tivesse com o Ryder aqui. Mas basicamente é isso daqui. Eu agradeço de verdade a participação do Zack aqui nesse vídeo. Eu agradeço também a participação de vocês assistindo até o final desse vídeo. Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal que vai ajudar demais. Aproveita que se o hype estiver disponível pra você, hype o vídeo também e comenta pra mim, você já jogou Mario Galaxy no Nintendo Wii ou até mesmo no Dolphin? Qual foi a sua experiência do jogo? Você acha mesmo que ele é um jogo 10 de 10, 9 de 10, 8 de 10? Porque pra mim, sendo bem sincero mesmo, comparado a tudo que eu já joguei na minha vida, incluindo do rival dele, o Sonic, eu achei esse jogo para mais ou menos uns 8,5, 9 de 10, tá ligado? É uma opinião minha, tá? Não discute aí nos comentários não. Mas comenta aí embaixo qual a sua opinião sobre esse jogo. Você tá animado pro filme de Mario Galaxy? Porque eu realmente tô. Mas enfim, agradeço de verdade a participação de todos vocês. Esse vídeo aqui deu muito trabalho, principalmente pro meu mano Karts. Então, caso você queira uma edição de qualidade, o link vai estar aqui na descrição ou aqui no card aqui em cima, se eu lembrar. Mas basicamente é isso aí. Muito obrigado, Karts. Muito obrigado, público. Muito obrigado, Zack. E muito obrigado por mais um vídeo. Mas é isso. De qualquer maneira, até mais.